Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Mais uma vez o nosso coração se alegra com você diante do aparelho de TV. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuando a nossa catequese sobre a castidade dentro do estudo sobre o sexto mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade ou guardar a castidade, que é a mesma coisa, vamos tratar das leis do crescimento da castidade. O que significa leis de crescimento da castidade? A castidade como virtude é chamada a crescer, é chamada a se aperfeiçoar. Não existe uma virtude humana ou teologal que não possa crescer. São Paulo diz, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição. O próprio Jesus, enquanto verbo encarnado, enquanto homem, ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, Lucas 2:51. Também a castidade como virtude humana, ela obedece a leis de crescimento. Ou seja, se pode falar de homem menos casto e que vai se tornando mais casto ainda. Parágrafo 2343 do Catecismo da Igreja Católica trata desse assunto. A castidade conhece leis de crescimento e passa por fases marcadas pela imperfeição, muitas vezes até pelo pecado. O homem virtuoso e casto constrói-se dia a dia com suas numerosas decisões livres. Por isso, conhece e ama e cumpre o bem moral segundo fases de crescimento. É próprio da nossa vida, é próprio dividir as fases da nossa vida, como infância, adolescência, puberdade, idade adulta, e mais maturidade ainda, e depois já o declínio, a chamada terceira idade, ou a melhor idade, chame do jeito que quiser. Também, do ponto de vista espiritual, a prática das virtudes assume fases de crescimento. Sempre estaremos sujeitos a recaídas, a quedas, a fragilidades, sobretudo num assunto tão delicado, tão tenro, como as causas que ofendem a virtude da castidade, a virtude da pureza, num mundo tão pansexualizado, de tantos impulsos, de tantos bombardeios, de tantas sugestões, de tantos programas, de tantas leituras, de tantas possibilidades de diversão marcadas por uma sexualidade desvirtuada. Para além disso, a castidade vai crescendo. Tantos foram os santos que lutaram contra as ameaças contra a castidade, quantas vezes caíram, mas também quantas vezes se levantaram, quantos propósitos resolutos, quantas decisões firmes, quantos cortes, quantos polimentos com a graça de Deus, quantas amputações, para usarmos a linguagem de Jesus. Se teu olho é ocasião de escândalo para ti, corta-o fora. Se tua mão é ocasião de escândalo para ti, corta. Ou seja, romper com as ocasiões de pecado, tomar decisões firmes. E às vezes, quando o progresso vai verdadeiramente em tanto andamento, em tanto crescimento, em um crescimento até vertiginoso, acontece por vezes uma queda, um tombo, o esposo que pela humana fragilidade traiu a esposa, ou aquele jovem que ia crescendo em castidade, cometeu aquele deslize naquele âmbito, naquela ocasião pontual, mas depois se levanta, enfim. E assim, a graça de Deus entre quedas e levantamentos vai ajudando a pessoa a compreender que o pecado precisa ser combatido, que as causas que podem conduzir o homem a ferir a castidade precisam ser combatidas e hostilizadas e rejeitadas para se crescer em santidade. Todo um processo que comporta toda a vida. Mas a perfeição é possível. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Os castos, os puros, os santos de corpo e de alma, ao longo da história da Igreja, compreenderam verdadeiramente isso e são para nós um exemplo de que a castidade tem leis de crescimento até a plenitude.